Bom dia a todos mais uma vez. Justiça divina é um negócio complicado, né? Porque ele está ligado muito à questão materialista. Alguém aqui nunca foi julgado, nunca se sentiu julgado? Julgado por outra pessoa, em pequenas atitudes. Todo mundo, né? E nós fazemos a mesma coisa. Nós julgamos, criticamos, né? Vemos as coisas à nossa forma. E toda vez que a gente faz isso para os outros, ou vem dos outros para a gente, essa imagem não se aplica mais. Porque não existe equilíbrio. Então é tão enfático isso que nós não estamos acostumados a ver essa imagem assim. Nós estamos acostumados a ver essa imagem assim. Né? Porque a gente tem uma tendência muito grande, muito forte, infelizmente, mas é parte de todos nós. Nós temos a tendência muito grande de ver injustiça nas coisas. Nós procuramos injustiça, em vez de procurarmos justiça. As coisas que a gente... obrigado. As coisas que a gente faz para os outros, né, estão sempre justas. Né? As coisas que os outros fazem para a gente estão sempre injustas. E aí vem a grande pergunta, né? A grande pergunta da nossa sociedade. Existe justiça divina, sim ou não? E cada um tem uma resposta diferente. E existem 7 bilhões de respostas. Né? Mas essas respostas podem ser agrupadas em basicamente 2 categorias. Uma categoria é a categoria dos materialistas, onde essa resposta é de um jeito, e outra categoria é daqueles que são da versão espiritualista e a resposta é de outro jeito. Né? Nós, claro, somos da versão espiritualista, mas nós temos uma dificuldade... mas nós temos uma dificuldade muito grande de responder às questões dos materialistas. Eles nos colocam na parede e a gente fica ali sem saber o que fazer, né? Sem ter noção do que responder. Né? E por quê? Porque a gente, então, ainda não conhece isso como um todo. Então, a ideia da fala de hoje é a gente mexer um pouquinho com esses aspectos da justiça divina que não são parte da justiça dos homens ou da justiça social. Né? E ali está justamente a dificuldade. Existem coisas que não estão na justiça do nosso dia a dia ali e a gente tem uma dificuldade tremenda em lidar com isso. Né? Então, vamos pegar alguns exemplos para a gente começar a estudar. 1857, quando está saindo o Livro dos Espíritos na França. Né? Aqui nos Estados Unidos, o país estava numa situação pré-guerra. A Guerra Civil começa 3 anos depois, 4 anos depois. E um caso muito interessante é o caso desse homem aqui, Dred Scott. Né? Ele era um escravo, né? E ele morou nos estados de Wisconsin e Illinois, que eram estados onde a escravidão era proibida. Ele morava nesses estados, isso em 1857. Então ele achou por bem solicitar junto ao governo cidadania americana. Ele falou, não sou escravo, eu moro num estado que não admite escravidão, né? Eu vou lá pedir minha cidadania para mim e minha esposa, meus filhos. E ele foi lá e o simples pedido dele foi considerado uma abominação. Uma coisa assim, fora de propósito completamente. Esse pedido foi negado e junto com ele veio uma declaração da imprensa americana. Eu tirei 6 linhas dessa declaração. Uma, o negro não é pessoa humana e pertence a seu dono. 2, não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido como ser humano. 3, só adquire personalidade ao nascer, não havendo qualquer preocupação com sua vida. 4, quem julgar a escravidão um mal que não tem escravo. 5, o homem não tem direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence. O homem tem direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, inclusive seu escravo. 6, a escravidão é melhor que deixar um negro enfrentar o mundo. Isso é 1857, Estados Unidos da América. 150 anos atrás. Como? Essas frases você tirou da onde? Da declaração em resposta ao pedido dele. Resposta do pedido. Isso. E a gente olha isso 150 anos depois, né, a gente fala, mas que coisa, né? O que estava na cabeça dessas pessoas nessa época, né? Você acha que esse homem, né, quando ele recebe isso, ele sentiu justiça? Não. A gente acha que sentiu justiça? A gente hoje não acha isso justo. Né? No entanto,
houve aceitação geral. Essa sentença foi recebida pela sociedade local como uma sentença justa. Em 1857. Sem dúvida nenhuma, todos acharam justos. Só um achou injusto, ele. E olha só, 6 anos depois foi declarada, né, a abolição da escravatura aqui nos Estados Unidos. Então, olha como é complicada essa justiça dos homens, né? E mudou, né? A justiça dos homens muda, né? Ela tem nuances, né? Era assim, hoje não é mais assim. Então a gente vai mudando e adaptando para as nossos interesses, nossas possibilidades, nossa compreensão, né? E é um caso que ilustra muito bem isso daí, a necessidade de nós mudarmos a nossa justiça, o nosso sistema legal. O nosso sistema legal é feito por homens como nós, e esse sistema legal não é perfeito porque nós não somos perfeitos. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoamos, nós saímos disso e entramos numa lei um pouco mais razoável que a que temos hoje, né? Outro exemplo. Algumas estatísticas sobre exoneração por DNA de condenados aqui nos Estados Unidos. O que é isso? Isso significa o seguinte: houve um crime, alguém foi condenado, está cumprindo pena. Durante essa pena é feito um exame de DNA e é descoberto, pelos processos, né, técnicos que existem em torno disso, que realmente não foi essa pessoa, ele não é o culpado. Então ele, né, é abolido da pena, mas ele cumpriu lá parte da pena, seja lá como for. Algumas estatísticas sobre essa situação, né? Primeiro, isso começou em 1989. A primeira exoneração legal aqui nos Estados Unidos começou em 1989. Então temos aí já umas boas décadas, né? Desde esse dia, existiram 337 exonerações, ou seja, 337 presos ou condenados, né? Depois de condenado, durante o cumprimento da sua pena, né, foram tidos como inocentes e foram liberados por causa do teste de DNA. São 337 que tiveram essa oportunidade. Não quer dizer que tenham outros cumprindo pena que ainda não estejam, não sejam inocentes. Mas pelo menos, né, nós mudamos a nossa coisa aqui. Nós aceitamos que o DNA significa alguma coisa e tem uma validade, etc. E mudamos um pouco a nossa justiça. Até 1989, isso não era válido. Não tinha cabimento fazer teste de DNA. Desses 337 que foram exonerados, 20 foram condenados à morte, pena de morte. Durante o cumprimento da pena de morte, foram, né, identificados como inocentes e foram liberados, não chegaram a cumprir a pena de morte. 16 foram condenados à pena capital. A média para que esse processo ocorra, desde do apelo do advogado que seja, até quando a pessoa seja inocentada, a média é mais ou menos 14 anos. Não estamos falando de 30 dias, 2 semanas. Estamos falando de uma longa coisa. Enquanto isso, o detento, o condenado, está cumprindo lá a sua pena, seja ela qual for, né? Desses 337, 233 foram condenados por identificação visual das suas vítimas. Onde a vítima, né, teve... Não, onde você coloca algumas pessoas alinhadas, lá normalmente são 8, né? E fala, desses 8 quem foi? E a pessoa falou, foi aquele. E não era aquele. Isso aconteceu 233 vezes dos 337. Então, olha, aqueles que disseram foi ele, e depois a gente vem descobrir que não foi, olha a culpa que essa pessoa carrega. E como é que você vai se ressarcir disso? Como é que você vai se ressarcir de uma acusação falsa? Que você fez, estava nas suas mãos. É um trabalho muito grande, é uma carga negativa, é uma mancha que a gente vai ter que limpar, né? Isso aqui nos Estados Unidos, essas duas estatísticas. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Não acho que nenhum favelado acha que exista justiça divina, é muito difícil, né? Aqui está uma lista das 10 maiores favelas do Brasil, encabeçadas pela mais famosa talvez do mundo inteiro, diria eu, Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A Favela da Rocinha tem 70 mil habitantes. Aí você fala assim, bom, 70 mil habitantes, não tenho muita noção do que significa isso. Aqui está alguma noção. Deerfield Beach, 75 mil habitantes. Boca Raton, 91 mil habitantes. Então, é do tamanho de uma cidade média nos Estados Unidos, Favela da Rocinha. Mas isso não é o pior na Favela da Rocinha, né? Isso estamos falando só de número de habitantes. Número de habitantes é número de habitantes. É um fato, né, estatístico.
Quando a gente olha o que é essa favela, aqui está uma das fotos, eu vou mostrar uma série de fotos, porque a gente tem um propósito por trás dessas fotos todas. Quando a gente olha essa favela, a gente vê esse aglomerado aí, com essa complicação toda, né? E algumas coisas surgem, né, à nossa mente. Essa favela, ela faz fronteira com 2 bairros, né? E esses 2 bairros são chamados São Conrado e Gávea, no Rio de Janeiro. São os 2 bairros que têm o maior IPTU da cidade. Os 2 bairros mais ricos da cidade. Mas é uma riqueza, assim, completamente acima de uma outra riqueza. A gente, quem não é do Rio, quem não é principalmente do Brasil, né, quando fala em Copacabana, nossa, Copacabana, eles acham que é um luxo, uma riqueza, né? É famosa pelo turismo, sim, sem dúvida, não tem. Tem as praias, os turistas adoram, como nós vamos a outros países, queremos fazer turismo também. Mas não é realmente toda essa ostentação. A ostentação está nesses 2 bairros aqui, são vizinhos da favela da Rocinha, né? Então a população na favela da Rocinha é 70 mil habitantes. A população por quilômetro quadrado é 48 mil habitantes por quilômetro quadrado. Aí você fala assim, não tenho noção. O que seria 48 mil quilômetros por metro quadrado? Então vamos pegar essas cidades que a gente conhece. Deerfield Beach, 1.900 habitantes por quilômetro quadrado. A Rocinha tem 48 mil. Você pega a Boca Raton e a Deerfield tem uma população equivalente. Nossa cidade aqui, né? Então, olha só, você tem, né, digamos aí, grosseiramente, para fazer uma conta fácil, 2 mil pessoas por quilômetro quadrado. A Rocinha tem 24 mil vezes mais que isso. É muito complicado. E essas pessoas vivem em condições... Tem nomes essas condições, uns chamam de sub-humanas, outros chamam de miseráveis. Cada um, né, que use seu termo, né? Vou mostrar algumas fotos aqui, porque elas são importantes, tá? Aqui a gente vê uma foto tirada do topo do morro da favela da Rocinha. Então a favela, né, ela está aqui embaixo, que a gente vê o topo. Vocês estão vendo que do outro lado da rua tem uns prédios enormes, luxuosos. Esses prédios são São Conrado. O que divide os 2 é uma avenida que tem ali no meio. Dá para ver na foto? Todo mundo consegue identificar? Então o que divide a miséria, né, da condição mais rica da mesma cidade é uma avenida de 4 pistas, 2 de ida, 2 de volta, né? A largura, a distância física entre um e outro é a distância física entre 4 pistas de uma estrada. Uma outra foto mostrando um pouquinho mais da favela, né? Essa daqui. Aqui a gente, o que nós fizemos aqui foi recuar a câmera e muito mais para cima do morro para a gente ter uma dimensão um pouquinho maior do tamanho da favela, e continuam os prédios lá do outro lado, né? Os prédios de São Conrado. Então esse pessoal que está aqui desse lado, no morro, está olhando aquilo que está lá, né? As pessoas que moram naqueles prédios são artistas, são intelectuais, são políticos, né? São cantores, são pessoas de um poder aquisitivo muito alto. Onde, do lado de cá, você tem provavelmente poder aquisitivo um dos mais baixos, né, do país, né? Não digo do planeta, porque nós temos, né, condições em outros países inferiores, principalmente na África. Mas dentro do nosso Brasil lá, provavelmente uma das coisas mais complicadas que tem é isso daí. Aqui está uma outra foto, né, mostrando de lado, né, onde aqui dá para ver um pouco mais a dimensão da favela e o que eles olham do outro lado, né? O cartão postal deles são aqueles prédios lá, né, daquele lado. Agora você imagina as pessoas que moram naqueles prédios têm que conviver com uma energia que vem do lado de cá e é de raiva, né? E é de inveja, principalmente inveja, e eles têm que conviver com essa energia. Então é quase que um propósito encarnatório. É quase que um ressarcimento de karma. Você vir morar num prédio desses, nesse lugar, nessa época, sobre essas condições, né? Mais uma foto aqui que a gente consegue ver, né, de forma panorâmica. A gente está afastando, né? Então é muito complicado você chegar numa Rocinha e perguntar se tem justiça divina. É muito complicado você receber uma resposta. Claro que tem. Não sei se tem algum deles, alguns de 70 mil, que chegaria a ponto de dizer isso. Assim como eu não sei também se alguns dos outros que estão do outro lado chegariam a dizer tem justiça divina assim com tanta facilidade. Porque a carga negativa que eles sentem é muito grande. E aqui estão mais algumas fotos, né? Aqui mostrando a dimensão tamanho desse negócio, né? São 2 quilômetros quadrados ali de morro, com essas casas todas aglomeradas.
Mas uma foto que impressiona é essa. Olha essa fronteira aqui. Ó. Olha que foto interessante. O sujeito que está do lado esquerdo aqui, né, que está ali no seu barraco, na sua favela, nas suas condições, né, como diz a imprensa, subhumanas, estamos simplesmente repetindo as condições, né, o vocabulário usado pela imprensa. Esses camaradas que estão do lado de cá estão olhando aquele prédio ali, com as pessoas nas suas piscinas privadas, pessoais, na beira de um prédio de alto luxo. E aí? Como é que fica? Tem ou não tem justiça divina? Né? É uma questão muito complicada. Né? E, novamente, tem duas respostas, a resposta materialista e a resposta espiritualista. Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele nos diz o seguinte, que existem dois aspectos da justiça. Né? E ele fala aqui, como a gente... Vamos ler rapidamente o que ele fala aqui. A justiça da terra pune simplesmente a crueldade manifesta. Ou seja, é aquele crime que a gente viu, aquele roubo que a gente viu, aquela coisa que veio à tona e foi vista, né? Quer dizer, alguma coisa que se manifestou no plano físico, né? Cujas consequências transitam na área dos interesses públicos, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas um dos aspectos, que é o exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos de evolução e na atividade da consciência. Então, o que ele está dizendo é, se você está vendo esses crimes manifestos, participa deles de alguma forma, é porque é parte da justiça divina. Você tem que estar vendo, você tem que estar participando, porque existe uma razão para isso. Essa razão a gente não consegue ver muitas vezes, né? Essa é o grande desafio, talvez. Então, esses dois aspectos da justiça divina, da justiça, que é a justiça dos homens e a justiça divina, não necessariamente eles correm em paralelo. As coisas não são exatamente... Existem alguns aspectos da justiça divina que não fazem parte da justiça dos homens. Né? E a nossa justiça imediatista é a dos homens, nós vamos por ela, nos guiamos por ela e não conseguimos entender a grande causa espiritual. Então vamos tentar estabelecer um paralelo entre o que seria uma justiça dos homens e uma justiça divina. Vamos pegar um exemplo clássico. Né? Por exemplo, eu cometi um crime, eu fui assaltar alguém, né? A pessoa reagiu, eu baleei a pessoa, não matei, baleei a pessoa, né? E fugi, e estou foragido e tal. Um dia eu sou pego, sou julgado e vou para a cadeia. É um crime, né? Mais ou menos até cotidiano na nossa sociedade lá no Brasil. Então, primeiro, vamos ver a sequência de eventos. Ocorre um crime, né? Eu vou ter que fugir por esse crime, eu baleei essa pessoa, eu vou ter que viver fugindo, né? Alguma hora eu vou ser, assumindo, né, que existe uma detenção, alguma hora eu vou ser encarcerado, né? Vou para um julgamento, esse julgamento vai me trazer uma condenação e vou então cumprir uma pena, seja ela qual for. Né? Isso aqui são os eventos muito simples, um caso muito simples que a gente vai, né, considerar aqui. Então vamos analisar cada um desses itens aqui. O crime em si, ele tem algumas vertentes. Tem um criminoso e tem uma vítima, obviamente. Né? Mas tem outras coisas, tem um motivo, e aí a grande questão. Quando eu fui assaltar essa pessoa e quando eu atirei nessa pessoa, eu tinha alguma expectativa de ser pego? De ser, né, pego pela polícia? Não, porque senão eu não faria. Se eu soubesse que eu fosse ser pego, eu não faria. Então eu estou assumindo que existe uma possibilidade, um percentual relativamente grande até, de que eu vá sair, né, na boa disso daí. Eu vou balear a pessoa lá, roubo a carteira que seja e vou viver minha vida tranquilamente. Esse é o pensamento médio de um criminoso como esse no plano material. Para eles, ser pego, ser punido não é uma coisa previsível. Ou seja, a justiça, né, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Eu faço a minha própria justiça e eu determino que eu não vou ser pego. E assim somos nós, todos. De um modo geral, nós somos todos, entre aspas, só para manter a linha aqui, somos todos criminosos nesse sentido. Né? Porque a justiça é sempre o que a gente quer. Né? Aí eu vou ter que fugir. Né? Essa fuga implica em duas coisas. Né? Primeiro, eu vou ter que viver o resto da vida preocupado, olhando para os cantos, não posso passar perto de policial, não posso voltar no lugar do crime, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu vou estar tolhido de uma série de coisas, uma série de situações que não vão me levar de volta, né? Ou não vão, pelo menos, facilitar a minha captura.
Né? Então vou ter que viver em busca de abrigo. Um dia aqui, um dia ali, fujo para cá, fujo para lá. Né? Extremamente incômodo, até fisicamente, né, se ficar nessa situação. Quando eu for detido, né, quando eu for capturado lá nas ruas, o que acontece? Eu vou sentir que eu perdi a minha liberdade. Então aquela liberdade toda que eu tinha, posso dar o tiro, posso sair por aí, posso roubar a carteira, ela vai ser colocada em xeque. Porque agora eu estou percebendo que não é bem assim. Aquilo tudo que eu fiz, eu não posso mais fazer. Né? Vai haver um julgamento, esse julgamento vai definir a minha sorte. Né? Vai definir o que acontece comigo. Só que, qual a minha participação nesse julgamento? Nenhuma. Eu estou sendo julgado por outras pessoas que sabem ou não sabem o que eu fiz, que conhecem ou não conhecem. E se eu for inocente? E se eu for inocente? Como é que fica? Né? Como a gente viu alguns casos aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a minha sorte, né, como a gente fala, vai ser definida por esse evento, esse julgamento. Esse julgamento me levando a uma condenação, aí sim eu perco todos os benefícios, todas as regalias que eu tinha. Não estou mais pelas ruas, não vejo mais as pessoas, tenho que lidar com, né, um cubículo muito pequeno, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, estou sob constante ameaça dos outros que estão dividindo o mesmo tipo de pensamento que eu, né? Por isso eles estão na prisão, assim como eu. Então fica complicada essa condenação. E aí vem uma pena. Essa pena ela tem um propósito. Né? Isso é a justiça dos homens. Essa pena tem um propósito, que é de reeducação. Né? Nós acreditamos, do modo geral, né, pelo menos as nossas leis humanas são baseadas nisso, que esse preso, ficando ali dentro, passando, né, um período difícil, claro, ele vai ter que lidar consigo mesmo, sua consciência, mas ele vai, de alguma forma, sair diferente, vai aprender alguma coisa, vai voltar para as ruas, procurar um trabalho, quem sabe, né, e tocar sua vida para frente como uma pessoa que não haja cometido um crime. Então ele tem um propósito de não só reeducação, mas de aprendizado também. Essa é a nossa justiça. E o que acontece se esse crime for visto pela justiça divina? Ou alguma coisa parecida com esse crime for visto com os olhos da justiça divina? Então, em primeiro lugar, não é um crime. Eu não cometo crimes contra a justiça divina. Eu cometo mal. Né? Toda vez que eu vou de encontro à lei maior, o que está acontecendo? Eu não estou praticando bem, estou praticando mal. E é aqui que os materialistas caem nas nossas costas. Que a grande questão deles é: Deus não existe. Aí você fala, mas por que não? Ele fala assim, porque existe mal, não existe justiça. Se você diz para mim que Deus é justo e bom e não existe justiça e existe mal, então Deus não existe. Essa é a grande questão materialista. E a gente vai se encostando na parede e fala, então tá bom, vamos parar com a discussão que a gente não está chegando em lugar nenhum. Mas não é assim, né? A gente pode até não dizer a nossa resposta, mas nós temos que saber qual que é a nossa resposta. Qual que é a nossa resposta? O mal é porque eu ainda não consegui atingir o bem, não consegui entender o que é o bem. Não está visível, não está dentro do meu universo, meu nível de evolução está muito baixo. O bem está fora do meu universo. Então o mal para mim é óbvio, quando eu estou no nível de evolução lá embaixo. Né? Porque não existe outra coisa, não consigo ver o bem, não consigo ver outra possibilidade. E aí a gente fica nesse mal, fica praticando esse mal, fica praticando esse tipo de situação. Né? Um crime aqui, né, segundo a justiça divina, não é um crime necessariamente de eu atirar em alguém. Não precisa ser um evento físico, pode ser simplesmente desejar mal a alguém. Tomara que fulano caia do cavalo, tomara que tal coisa aconteça com fulano. Pode ser falar mal, uma maledicência. Né? Por quê? Uma maledicência é bem? Não é bem. Se não é bem, é mal. Se é mal, o bem ainda não está ao meu alcance. Eu não consegui atingir esse nível de coisa ainda. E aí a gente vai se enquadrar nessa justiça divina. Aí eu já não estou sendo julgado pelo lado superior da tela. Eu estou sendo julgado pelo lado inferior da tela. Né? Aí eu vou ter que fugir. Né? No plano material é uma fuga, eu vou viver fugindo o resto da vida. No plano espiritual é a culpa, que está ali me atizanando todo dia. Você dorme com culpa, acorda com culpa, está te atizanando, te tira do sério, né? Te leva para situações difíceis. É a culpa. Eu estou fugindo de quê? Daquele crime que eu cometi, daquela maledicência que agora eu não posso mais controlar. Né? Eu andei falando coisas e agora o que acontece? Eu não consigo mais controlar. Né? Então a culpa ela vai começar a despertar para mim
esse remorso. Alguma hora eu vou, nossa senhora, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, eu podia ter ido por esse caminho, em vez daquele caminho, da próxima vez eu tenho que fazer diferente. Ela vai despertar para esse remorso, né? Só a culpa faz isso. Só que eu posso ter culpa e não fazer nada com ela, também é uma opção, é livre-arbítrio. Eu posso ficar ali sentindo culpa o resto da vida, né? E não dá em nada. É uma opção que eu tenho. No caso do plano material, nós somos detidos, vamos, né, ser detidos. No caso do plano espiritual, eu vou entrar no processo de confinamento. Eu vou ficar ali engruvinhado no meu cantinho, pensando naquela culpa, me carcomendo com aquela situação, carcomendo emocionalmente, me desgastando emocionalmente, né, tentando entender o que foi feito, aonde que eu poderia ter feito melhor. Eu vou entrar num processo de confinamento para me conhecer, né? É a sensação de um compromisso. E agora? Bota as duas mãos na cabeça. E agora? Eu estou com um compromisso aqui que eu vou ter que lidar com ele. E vou. Porque a justiça divina está lá, né? Então, é muito pesado isso, porque essa carga toda aqui embaixo são cargas emocionais, né? E são muito, muito complicadas da gente tirar certas vezes. No plano material vai ter um julgamento, onde o júri vai decidir a minha sorte. No plano espiritual, não. Eu mesmo vou analisar minhas escolhas e as minhas opções. Eu sou meu próprio juiz. Que burrice que eu fiz, que coisa horrível que eu fiz, que coisa que eu podia ter feito em vez da outra. Eu podia ter feito desse jeito em vez daquele outro jeito. Então, a misericórdia divina é tão grande que ele deixa ao criminoso o direito de julgar sua própria sorte. Olha só, né? É como você chamar o criminoso no banco de réus e falar: meu amigo, você é acusado disso, o que você quer que aconteça com você? Basicamente é isso, de tão grande que é essa misericórdia, né? Mas eu vou ter que, né, refazer minhas opções alguma hora. No plano material existe uma condenação, que é o resultado desse julgamento, né? No plano espiritual, eu vou ter que aceitar as consequências daquilo que eu fiz. Eu vou ter que, né, entrar num processo de aceitação, que não necessariamente é simples, né? Pode gerar revolta, pode gerar um monte de outras coisas aí, mas eu vou ter que entrar alguma hora, mais cedo ou mais tarde, alguma hora eu vou entrar nesse processo de aceitação, né? E por fim, no plano material, a gente tem a pena. A pena no plano espiritual é o sofrimento. É você ficar ali sofrendo, né? É você ficar se remoendo por causa de uma coisa que foi um evento do passado, uma coisa que foi feita, e você tem que sair daquilo e está sofrendo. Essa é a sua pena. Então, o sofrimento é um mecanismo da justiça divina. É um mecanismo pelo qual, né, eu vou ter que chegar e falar: eu não quero mais sofrer. Então, vamos voltar tudo aqui. Se eu não quiser mais sofrer, o que é que eu tenho que fazer? Se eu fizer o mal, eu sei onde caio. Para eu não cair ali, o que é que eu tenho que fazer aqui? O bem. Aí, desperta o processo de evolução, onde eu vou ter que fazer o bem como parte do meu universo. Porque enquanto o bem não for parte do meu universo, eu vou estar sempre sofrendo. Por opção, né? Eu só vou sair do loop, eu só vou sair desse ciclo na hora que eu decidir: não, peraí, não aguento mais sofrer, não dá, chega. Então, vamos parar de fazer aquilo que me faz sofrer. Aquilo que me faz sofrer é o desconhecimento do bem. Então, vamos conhecer o bem. O que é conhecer o bem? É começar a praticar o bem, né? A gente vem aqui no centro para aprender isso, para praticar isso. A gente começa a fazer uma caridade pequenininha, uma aqui, outra ali, uma fraternidadezinha e tal. Vai indo, é um processo. Isso não é uma coisa pontual, é um processo, né? Então, começam a aparecer aspectos na justiça divina que não eram parte da justiça dos homens, né? Então, vamos tentar alinhar lado a lado algumas dessas ideias. A justiça dos homens, ela é baseada em vingança e julgamento. Em vingança num passado muito longínquo, né? Dente por dente, olho por olho, e etc, etc, vários e vários milênios aí, né, de situações parecidas, e julgamentos, né? Hoje em dia é baseado num julgamento, né? Eu julgo você, acabou, é aquilo ali. Eu acho que você tem que ir para a cadeia e ficar prisão perpétua, né? A justiça divina é baseada em equilíbrio universal, né? Se eu fiz alguma coisa, se eu matei vidas, alguma hora eu vou ter que ajudar vidas, vou ter que salvar vidas, né? Não necessariamente, né, nessa encarnação, mas se eu fui um grande assassino no passado, alguma hora talvez eu venha trabalhar numa creche ajudando as criancinhas, talvez eu venha vir como no hospital, né, fazer partos, por exemplo, trazer crianças às vidas, salvar vidas como médico, como enfermeira, e assim vai, né? Ela é baseada em equilíbrio universal. Toda vez que eu desequilibro,
esse universo, eu estou fazendo mal, o bem está fora do meu universo, eu vou ter que reaprender isso. A justiça social a reeducação e justiça social é baseada na vida material. O propósito é você vai para a cadeia, fica aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, aprende, volta para a rua e não vai fazer de novo. Não vai roubar mais ninguém, não vai matar mais ninguém. Né? Ela é baseada nisso. Né? A justiça divina, não. É baseada em reeducação para a vida espiritual. Jamais a gente vai ver um juiz colocar a seguinte sentença: você está condenado à prisão perpétua nesta encarnação e nas próximas 2. Porque ela é baseada em eventos do plano material, é na vida material. Então, para a justiça social, quando acabar essa vida, você está isento de tudo aquilo que você fez de errado. Acabou. Você vai lá, 7 palmos abaixo da terra, está tudo bonitinho, acertado. Você cumpriu sua pena. Então, tem uma diferença muito grande. Né? Então, no caso da justiça divina, ela tem influências. Né? Ela tem influências de status social, cultural. Né? O sujeito que tem curso superior, quando vai para a cadeia, não fica na mesma cadeia do sujeito que não tem estudo nenhum, são coisas diferenciadas. Uns fazem prisão em casa, domiciliar, outros, né, fisicamente encarcerados. Né? Então, existem favoritismos, podem existir favoritismos. Né? Então, existem influências dessas condições sociais e culturais, no caso da justiça dos homens. Na justiça divina, só tem uma coisa que influi, é o grau de evolução. Por quê? Porque, olha só, se eu mato alguém, e eu sei que eu não posso matar, isso é muito mais complicado, né, do que o leão que mata a gazela para comer. Existe um entendimento muito diferenciado aí. Né? Quando 2 criancinhas estão brincando, 3 anos de idade, quero brinquedo, eu quero. Um dá um tapa no outro, né? Aí você vai e julga, você deu tapa, não, mas ele deu primeiro e tal. Né? Então nós, como adultos, estamos olhando isso assim, nossa, que coisa, que bobagem, coitadinhos. Tem alguém olhando lá de cima a gente fazer a mesma coisa aqui. Que são aqueles que estão mais evoluídos que a gente. Então, nossa, eles ficam ali, eu não te perdoo, volta na outra vida, agora eu estou com raiva de você nessa vida, morre os 2, vai para outra vida, mas agora quem está com raiva de você sou eu. E fica trocando de raivinha, a raivinha fica trocando, né, fica fazendo ping-pong. Você vê os livros de André Luiz e falam há 150 anos encarnando com raiva um para o outro para um. Né? E aqueles que estão lá em cima olhando a gente falam, nossa Senhora. Né? Por quê? Porque eles têm um elemento diferenciador. Né? Então, no caso da nossa justiça, como falamos agora, existe uma pena máxima que é a prisão perpétua. Né? Você não pode falar prisão perpétua e mais os 3 primeiros meses da próxima encarnação. Não existe isso. Né? No caso da justiça divina, isso é intemporal. Vai até quando você se ressarcir. Pode ser daqui a 2 semanas ou pode ser daqui a 15 vidas. Não interessa. Né? Ela é intemporal. Justiça dos homens, falamos agora, pode ser parcial com favoritismos, a justiça divina não. A justiça dos homens utiliza referências relativas, onde, por exemplo, você compara um crime com outro. Então, por exemplo, um político roubou 10 milhões de dólares, certo? Colarinho branco foi preso. Né? O outro roubou $2 porque precisava ir no restaurante comer. Né? Ele vai preso por muito mais tempo. Então são coisas diferentes. Nós estamos usando uma referência relativa na nossa justiça humana. A avaliação da justiça humana é pontual, não é um processo. A justiça humana não olha um processo. Quem é esse espírito, de onde que ele vem, por que ele está fazendo isso, qual a história, qual o seu passado, não. Ela olha, o cara roubou. Mas ele precisava comer, o cara roubou. Mas ele não estava comendo 2 semanas, mas ele roubou. Né? Então ela é pontual, é aquele ponto que vale, aquele evento define a sorte da pessoa. Não existe um processo maior. A justiça dos homens é formada por verdades parciais, cada júri tem a sua verdade, são 12. Então são 12 verdades, a justiça divina tem uma. Né? Então a minha verdade é a minha percepção. Se eu tivesse naquela situação, faria a mesma coisa que ele. Então eu vou julgar dessa forma. Mas o júri do meu lado, mas eu não. Se eu tivesse aquela situação, eu faria de outro jeito. Então não vou condenar, não. E assim são 12.
Cada um tem a sua justiça pessoal, porque cada um tem a sua verdade pessoal. Né? Como nós vimos lá no início, a justiça dos homens é mutável, adaptável, corrigível em função das necessidades da sociedade. A justiça de Deus é uma só, não existe nada disso. A justiça humana pende para o materialismo, onde ela olha para eventos físicos, é pontual. Ela olha, o cara, né, roubou o dinheiro. Ali só interessa aquele dinheiro, são aquelas notas. Ele pegou, abriu minha carteira, tirou as notas. É puro materialismo. Né? Então, a justiça divina é espiritualista. Então, quando a gente começa a olhar essas situações, né, a gente começa a ter vários exemplos, mas tem uns exemplos que se sobressaem. E a gente vai falar uma história aqui de um exemplo espetacular do que é você pegar a justiça dos homens e levar para o próximo nível. Realmente levar para o próximo nível. Né? Então, nossa história começa com Jennifer Thompson, aqui nos Estados Unidos, em 1984, em Burlington, North Carolina. Aos 22 anos de idade, em 1984, né, ela estava em sua casa, né, um homem entrou, a violentou, e durante o processo, uma coisa interessante, na noite anterior a isso, ela estava almoçando com a irmã dela, né, e a irmã perguntou assim, ela tinha 22 anos, a irmã perguntou assim, o que você faria no caso de alguém entrar na sua casa e tentar te violentar? Um dia antes. E ela pensou assim, não sei. Aí pensou e tal, ela falou, não, eu acho que eu teria que me ater a todos os detalhes da fisionomia desse homem, altura, estatura, porque só dessa forma eu vou conseguir relatar corretamente para a polícia, para que a polícia pegue esse cara e bote na cadeia e tal. No dia seguinte, isso acontece com ela. O que ela fez? Se ateve a todos os possíveis detalhes da fisionomia do cara. É difícil, porque está escuro, claro, o cara não quer luz, e com faca no pescoço aqui, sob ameaça, mas ela, dentro das possibilidades, se ateve a mínimos detalhes, estatura, tudo, cicatrizes, olhos, o que ela podia. Bom, ele sai dali, né, quem violentou, vai numa outra casa na mesma rua, 30 minutos depois violenta outra mulher. Né? Então são dois casos na mesma rua, na mesma noite, que a polícia associou, muito provavelmente foi o mesmo cara. Né? Bom, aí ela vai na polícia fazer a sua queixa, obviamente, né? E sai com um número de detalhes absurdos. E os policiais falam, mas peraí, nós nunca vimos uma vítima com tanta riqueza de detalhe. E ela explica, é porque na noite anterior eu conversei com a minha irmã e isso ficou na minha cabeça. E aí os policiais falam assim, nossa, com essa riqueza de detalhe, fizeram um retrato falado naquela época, né? Isso é 1984, não tinha computador, então os retratos falados eram por sobreposições de tipos de lábio, tipos de olhos, né? Era um pouquinho mais diferente do que é hoje, mas enfim, né? Tinha lá o seu mérito. E ela falou, esse é o cara, retrato falado, esse é o cara. Em função desse retrato falado, né, os policiais trouxeram um conjunto de fotos, né, de possíveis, daqueles que estavam mais próximos do retrato falado, falaram, algum desses aqui, ela falou, esse cara aqui. Né, apontou para um cara lá. Aí a polícia falou, bom, agora a gente vai ter que colocar, né, as pessoas fisicamente, né, alinhar alguns criminosos ou potenciais criminosos, e você vai ter que identificar, não só na foto, mas agora em pessoa. Colocaram lá e ela é aquele ali. E o aquele ali era o mesmo da foto. Então não houve dúvida nenhuma. Para a polícia, com esse nível de detalhe, né, com essa história maravilhosa que ela contou em termos da visão policial, maravilhosa em termos da visão policial, né, que facilitou ao máximo, né, a polícia falou, vamos prender o cara, né, muito simples, e prenderam o cara, né, Ronald Cotton, 22 anos, e ele foi para a cadeia. Né, e ele chega lá e fala, mas por que eu estou sendo preso? Não tenho nem noção do que vocês estão falando. Não, você violentou e tal, e depois, 30 minutos depois, violentou outra, mas eu não sei do que vocês estão falando. Cadeia, né? Vamos para a cadeia, vamos fazer um julgamento. Chega no julgamento, né? Ele está lá no banco de réus, é chamada a moça, e ela fala, a pessoa que, né, fez isso com você está aqui presente, e ela aponta para ele, foi aquele cara ali. Aí não tem dúvida, não tem mais dúvida. 100% de incidência em cima dele, prisão perpétua. Há um julgamento, o julgamento é prisão perpétua. E ele vai lá cumprir sua pena. Sem saber por que ele está cumprindo a pena. Quer dizer, sabia porque foi dito para ele, mas não que ele tenha feito. E ele está lá, né, na medida do possível, cumprindo sua pena. E entra um novo prisioneiro. Né, um homem chamado... Esse daqui é o suposto... Né, violentador, Ronald Cotton, entra um outro prisioneiro chamado Bobby Poole. E esse Bobby Poole entra e tal, né? E aí ele
começa a perceber que, frequentemente, dentro da prisão, os dois eram confundidos. O pessoal chegava para ele e falava, ô Bob. Ele falava, não, mas eu não sou o Bob. O Bob é outro cara. E ele começou, peraí, esse cara é muito parecido comigo. E se a mulher tiver errado, não só no retrato falado, quer dizer, o retrato falado é um desenho, né? Mas não só na identificação por fotografia, como na identificação visual. E aí ele vai para o seu advogado e fala, eu vou, né, tentar me aproximar desse cara. Ele se aproxima desse cara e começa a perguntar por que você está preso e tal. Aí o cara fala, eu estou preso aqui porque já fiz vários, né? Já violentei várias mulheres e tal. Ele, peraí. Aí ele vai e pergunta, você violentou fulana de tal e fulana de tal? Ele desconversou e não quis responder. Aquilo para o Ronald Cotton foi, esse é o cara. Ele volta para o seu advogado e fala, eu preciso fazer um apelo, porque eu descobri quem é o cara. O apelo é feito, vai a um segundo julgamento. Só que no segundo julgamento, a segunda moça que foi violentada não foi capaz de identificar mais. E a primeira, que é Jennifer Thompson, né, foi colocada no banco, no júri, na hora, os dois, lado a lado, Bobby Poole e Ronald Cotton. E ela aponta para o Ronald Cotton. E fala, foi ele. E aí ele é condenado a um segundo termo de prisão perpétua, que nem faz sentido, né? Mas, enfim, pelas leis, né, da época, 2 vezes prisão perpétua. E aí ele fica desesperado, né? Bom, 10 anos se passam, né, e ele, dentro da prisão, um dia está vendo televisão lá, que os presos estão vendo televisão, e passa-se uma cena muito interessante. Um carro na Califórnia, fugindo de vários policiais, um carro branco, fugindo de vários policiais, e um homem é preso, né? Esse homem é levado à prisão e tal, é feito um julgamento, e ele é condenado, né, por um negócio chamado teste de DNA. E condena esse homem chamado O.J. Simpson à prisão. Aí ele fala, o que é esse teste de DNA? E aí ele começa a investigar, o advogado dele vai investigar, né, e o advogado dele fala, é possível, agora tem uma coisa, se falhar o teste, nunca mais você sai daí. Ele falou, mas eu já nunca mais saio daqui de qualquer jeito. Então não tem nada a perder. Eu só tenho a ganhar, né? Aí o advogado fala assim, só que para esse teste de DNA funcionar tem que acontecer 2 coisas. Primeiro, a moça tem que concordar, né, em fazer o teste. Segundo, tem que se achar uma evidência da época, há 10 anos atrás, da onde se possa extrair um DNA. Sangue, cabelo, qualquer coisa. Aí o advogado vai e volta nos arquivos do governo e se tinha 3 fios de cabelo do cara que violentou a mulher. Ela, né, na sua raiva, o tempo inteiro querendo que o homem se... E ela diz isso abertamente hoje. Eu queria que ele morresse, mas não que ele morresse com morte natural ou simplesmente assim. Eu queria que ele morresse sendo violentado aos poucos, que fosse dilacerado o corpo dele. Ela fala isso abertamente ainda hoje, né? E o que acontece? Ele fala, mas eu quero teste de DNA. Aí o advogado convence ela a fazer. Ela fala, mas é lógico que eu faço, porque eu quero esse homem morto. É lógico que eu faço. Então é feito o teste de DNA e dá negativo. Ou seja, não foi Ronald Cotton. Aí vamos fazer o teste de DNA em Bobby Poole, deu positivo. Bom, e aí como é que fica? E a culpa dessa mulher? E agora? Como é que fica? Esse caso foi tão dramático aqui nos Estados Unidos, né? Quando o resultado saiu em 1995, estávamos 11 anos depois, que ele foi libertado, Ronald Cotton foi libertado, ele recebeu $10 mil por cada ano que ele ficou na prisão, então recebeu $110 mil como compensação financeira, né, para sua família e tal. Com esse dinheiro ele conseguiu refazer a sua vida, conseguiu comprar uma casinha lá pequenininha, né, e depois casou, teve filhos, né? Mas e essa mulher? Com que culpa que ela está vivendo, né? E ela não conseguia mais se olhar no espelho, não conseguia lidar mais. Nessa época, né, que é mais ou menos 1 ano depois do julgamento e da libertação do Ronald Cotton, um documentário na TV, né? Uma TV resolve fazer um documentário e chega para o Ronald Cotton e fala, você concorda em fazer um documentário? Ele fala, sim, é claro que eu concordo. Chega para ela e fala, não. Ela fala, não. Aí eles insistem, a uma certa hora ela cede e fala, tá bom, com uma condição, que eu nunca veja a cara desse homem, nunca, porque ele fez isso comigo e tal, não sei o que lá.
Até ainda então ela estava pensando nisso, né? Você vê, sabendo que já não era. Aí o documentário é feito, os dois nunca se encontram no documentário, porque as filmagens são separadas e tal, as entrevistas e tal, o documentário vai ao ar. Quando o documentário vai ao ar, ela desaba. Pela simplicidade desse homem, pelo coração que o homem tem, né? E falando como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse perdido 10 anos da vida dele, como se não tivesse sido prejudicado por alguém, né? E aí ela fala que ela quer conhecer ele. Eu preciso conhecer esse homem, eu preciso sair disso, eu preciso sair do sofrimento. Eu fiz um mal, eu preciso sair do sofrimento, agora eu preciso sair fazer o bem. Eu quero que o bem faça parte do meu universo. E aí o que acontece? Ela se prepara para esse encontro. Ele aceita, o pai dele fala, você não devia encontrar. Não, mas eu quero, pai. Eu quero porque eu tenho que, né, esclarecer isso. A mulher está sofrendo que nem louco. Eu, encontrando com ela, posso ajudar a tirar esse sofrimento dela. Olha o pensamento dele. Olha o pensamento dele. Eu sei que essa mulher está sofrendo que nem louco. Só tem uma pessoa que pode ajudar, não tem psicólogo que ajude. Só quem ajuda sou eu. Aí eles marcam um encontro numa igreja, né, que é um lugar, teoricamente, mais propício para esse tipo de situação extremamente delicada e, né, e não é uma coisa que acontece todo dia, né? Então tinha alguns policiais em volta e tal, não dentro da igreja, mas em volta. E ela está olhando, ela chegou antes, ela está olhando para a porta da igreja para ver o homem chegar num estado de ansiedade que acho que cada um consegue imaginar o que é. Para um carro na frente da igreja, ele levanta. Quando ele levanta, ela fala, não foi ele é muito alto. Olha só que coisa. Aí ele vem, entra, senta do lado dela, né, e ela fala, eu não sei o que eu vou falar para você. Eu queria te conhecer. Todo o perdão do mundo, todas as palavras de perdão, ou qualquer coisa nesse sentido que eu falar, eu sei que não vou ter a mínima expressão para você. E aí ele responde para ela, acabaram de ter. E ele falando, eu te perdoo porque eu sei que você não fez por querer. É simplesmente você desconhecia a situação. Você foi levado pelas circunstâncias, mas você não tem nada contra mim, como eu não tenho nada contra você. E ele se ajoelha na frente dela e fala, não tenha medo de mim, eu não vou te bater, eu não vou fazer nada disso, eu nunca fiz. E aí ela desaba. Aí começa a chorar, se perde completamente. E monta uma vida completamente diferente. Essa vida eles começam a fazer palestras no mundo inteiro sobre convicção errada de detentos. Exame de DNA. A audiência dessas palestras, que estão em curso até hoje, a audiência dessas palestras são advogados, pessoal que trabalha em investigação, pessoal que trabalha em prisões, são aqueles que tiveram o seu dedinho ali para que tudo isso desse errado. Então, essas palestras que eles fazem é justamente para isso. Se você for no YouTube, tem 1 milhão dessas palestras. Elas estão ali até hoje, para quem quiser ver e ouvir, né? Hoje são grandes amigos, uma vez por mês as duas famílias se reúnem para almoçarem juntos, se falam pelo telefone pelo menos uma vez por semana. Porque um homem decidiu que a justiça dos homens era muito pouco. Precisava alguém dizer, tem mais. E ele veio fazer isso. É um caso maravilhoso, muito bonito. Eles escreveram um livro junto, né? Esse livro tem um título muito engraçado, em inglês, Picking Cotton. Picking Cotton tem duas conotações, né? Cotton é o nome dele, e picking nesse sentido policial, é escolher, né? Escolher um detento. Eu peguei você, então é pegando o Ronald Cotton. Mas tem uma outra conotação, né? Que é catar algodão. Né? Catar algodão. Por que é catar algodão? É uma coisa extremamente difícil de você catar algodão. É muito difícil. Você tem que ter muita tarimba para você colher o algodão de forma correta para que ele seja utilizado na indústria de alguma forma produtiva e útil. Então é uma história maravilhosa. Então isso começa a nos mostrar que sim, tem mais coisa. É uma questão da gente querer fazer. E eu queria mostrar um vídeo para vocês, né? E a gente vai mostrar esse vídeo, é muito curto, são 3 sequências do vídeo, cada sequência de 15 segundos. Ninguém vai ficar vendo o filme aqui a tarde inteira.
Esse filme, a qualidade não é muito boa, porque ele é de 1986, ele é um anúncio de um jornal britânico chamado The Guardian. É um filme muito famoso na internet, não sei se vocês já viram. Mas a gente vai ver esse filme e vai tentar analisar o que está acontecendo para ver como nós julgamos o que a gente vê. Tá? Então está aqui. Seen from another point of view, né, it gives quite a different impression. Encontra o senhor, pega a mala do senhor. O senhor fica ali meio tentando se proteger, se defender de alguma forma. Então essa é a primeira cena. Mas ali a gente começou a ver esse filme no meio. Vamos ver o filme um pouquinho antes. Vamos pegar o filme do início. Então no início está o mesmo homem, que ele parece que viu alguma coisa, recuou e tomou um rumo diferente. Ele estava indo para um lado da rua, tomou o outro. O filme está continuando, ele corre. E essa parte a gente já viu. Então. Chega lá no senhor, o senhor fica meio apavorado ali, tentando se defender. E você fala assim, poxa, mas esse cara aí, o que é isso, né? O cara atacar um senhor ali indefeso, coitado. O cara ali andando na rua, vai pegar a mala do senhor, vai pegar talvez o dinheiro, não sei. Um ladrão, né? Aí vamos tentar sair da caixa preta e ver como é o filme todo. Vamos tentar ver o que esse ladrão está tentando fazer aí. Então vem ele correndo, né? Continua correndo aí atrás do senhor. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. E agora a câmera vai tomar But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Então, quando eu julguei que esse cara estava atrás do senhor, ia roubar o senhor e tal, talvez eu não tivesse todos os parâmetros que eu precisava. Tinha alguma coisa ali que não se enquadrava no meu julgamento. Assim é a justiça divina. Tem alguma coisa ali que não se enquadra no nosso julgamento. Nós sabemos que Deus sai em dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual vai se desenvolver, né, e vai gerar o que a gente chama de princípio inteligente, que vai se desenvolver evoluindo, vira espírito. Esse espírito, alguma hora, vai gerar um perispírito, né, e encarnar no plano físico. Isso são vários níveis diferentes, né? A justiça dos homens, ela está em só um desses níveis. Ela só está nesse nível. A justiça dos homens não toca no espírito, não toca nada lá para cima. A justiça de Deus vem do nível lá de cima para o mais de baixo. Então, como é que eu, que estou aqui embaixo, estou pretendendo, né, reinar o universo e dizer para Deus como é que ele tem que ser justo comigo? Como ele está sendo injusto comigo? Como eu merecia isso e não tenho? Como eu não merecia isso e tenho? Né? É muita pequenez para a gente querer fazer isso. Então essa justiça dos homens tem um pequeno asterisco aí, né? Ela é criada com base nas referências que eu mesmo dou. Eu estabeleci minhas próprias referências. Por exemplo, uma referência. Em 1857, se você é negro, você é escravo. Por exemplo. Né? São referências que nós estabelecemos. E a nossa justiça vai por essas referências. Então nós somos muito pequenos para operar uma coisa tão grande quanto essa. Então, os aspectos da justiça divina que a gente tem que considerar. Primeiro, a amostragem de tempo. Nós vimos nesse filme aí. Se só vê um pedaço do filme, você faz um julgamento errado. O cara ali não estava roubando o senhor. Tinha uma coisa muito maior, muito mais grandiosa acontecendo. Né? Ele deixa de ser bandido e passa a ser mocinho de uma hora para outra, só porque eu coloquei 10 segundos a mais de filme. Né? A justiça divina, ela reeduca por reencarnação. Né? Quando a gente faz um julgamento pontual, o cara roubou a carteira, não está se sabendo por quê, por que ele está ali, por que ele caiu nessa condição de estar tão faminto, de não ter o que comer. Existe uma possibilidade de coisas ali que não está sendo considerada. E isso é levado em conta na justiça divina. Desconhecimento do bem. Se o bem não está no meu universo, não está no meu alcance, eu vou fazer o mal. Se eu for fazer o mal, eu vou sofrer. Visto de outra forma, se eu estou sofrendo, eu estou fazendo mal. Olha como é simples. Se eu faço mal, eu vou sofrer. Se eu estou sofrendo, eu estou fazendo mal. Eu preciso preciso trazer o bem para ser parte do meu universo. E tem aí a minha responsabilidade. Né? Primeiro que eu decido o que eu vou fazer. Eu sou responsável por mim mesmo. E eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Se eu estou julgando errado, se eu estou, né, cometendo esse mal, eu vou ter que arcar com ele de alguma forma. Eu vou ter que ser penalizado, essa penalização é o sofrimento. Então, nas nossas relações sociais, né, no nosso dia a dia aqui, existe o crime, né, que é o que Emmanuel fala, que é o crime expresso, né, que é aquele que o cara vai lá e rouba a carteira do outro. Mas e o crime de maledicência? E o crime de desejar mal a alguém? Né? São parte das relações sociais. Não são visíveis, mas são parte. Esses não estão sujeitos
à justiça dos homens, mas estão sujeitos à justiça divina. Né? Só um nível de evolução vai nos tirar do mal e colocar o bem no nosso universo. Aí a gente para de sofrer. Né? Sem isso a gente não consegue parar de sofrer. Então o que eu quero é fazer aos outros o que os outros façam comigo. Isso já está dito milhões de vezes. Em Centro Espírita a gente ouve isso toda semana. Jesus nos diz isso. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não quero o mal. Mas se eu faço aos outros o mal, eu estou recebendo o mal. Se eu quero o bem, eu tenho que fazer o bem para sair do sofrimento. Sem isso eu não consigo sair do sofrimento. Né? E finalmente a ideia do perdão e da redenção, que é o que fez ali esses dois que a gente acabou de ver, Ronald Cotton e Jennifer Thompson, né? Uma coisa maravilhosa de perdão. Né? E saem para uma vida completamente diferente, muito acima de qualquer mesquinharia da justiça, qualquer barganha da justiça, muito acima, muito acima. Uma história tocante, né, para todos nós. Vale a pena quem quiser ver as entrevistas deles, ler o livro, é uma coisa muito interessante. Então, muito obrigado, bom dia a todos, boa semana.